Ainda de pé, como você está aí, eu quero ler um versículo com você, Mateus capítulo 4, verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 17, assim diz a palavra do Senhor. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Mais uma vez apresentamos o teu povo, Pai, e pedimos que a tua palavra agora alcance cada coração e nos transforme por meio dessa ministração, e que nós vivamos uma vida que vai trazer glória, honra e louvor ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar aí o seu assento. Graças a Deus. Sabe, queridos, retornos que existem nas rodovias, eles podem ser desprezados, ignorados, ou eles podem ser muito desejados. Eu lembro que uma vez, indo com a minha família tirar uns dias de descanso ali em Guaratuba, quando chegou naquela saída de Garuva, que eu deveria tomar aquele rumo ali, eu despercebido passei direto. E aí, pouco depois eu me dei conta, eu tive uma convicção que eu tinha cometido um erro. Imediatamente a coisa que eu mais passei a desejar foi encontrar um retorno. É quando nós valorizamos o retorno. Nós valorizamos o retorno quando nós entendemos que precisamos retornar, voltar. E o verdadeiro arrependimento é parecido com isso. Então, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, esse é o tema da nossa mensagem: o verdadeiro arrependimento. Nós vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento nessa manhã. Veja que a pregação da palavra de Deus, ela sempre é acompanhada com esse tema do arrependimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde a queda do homem, a mensagem que tem sido pregada frequentemente trata de arrependimento. Nós vimos essa ênfase sendo pregada pelos profetas no Antigo Testamento, chamando o povo a voltar-se para Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra essa mesma ênfase. Eu quero citar algumas passagens bíblicas. Não vamos ser aqui exaustivos, porque há muita coisa que fala sobre arrependimento, mas algumas passagens aqui do Novo Testamento eu queria mencionar. Por exemplo, João Batista, precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho. Mateus capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Depois, lá no verso 8, ele vai dizer para as pessoas que vinham se batizar: produzam frutos dignos de arrependimento. Depois, quando ele estava batizando as pessoas, ele dizia: eu batizo vocês com água para arrependimento. Então, o teor da mensagem que João Batista pregava era arrependimento. Daí João Batista, ele acaba sendo preso por Herodes. Jesus se muda para Cafarnaum e Jesus começa a pregar a mesma mensagem de João Batista. E ele começou a pregar dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É como que ele pegou ali o bastão de João Batista pregando aquela mensagem e ele deu sequência. Nós vemos Jesus também falando aos seus discípulos, preparando os seus discípulos para pregar. Em Marcos capítulo 6, verso 12, diz que saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Pregavam ao povo que se arrependesse. Ou seja, Jesus havia ensinado os seus discípulos a pregar o arrependimento. O próprio Jesus vai dizer que ele não veio chamar justos,
mas pecadores ao arrependimento. Depois que Jesus ressuscita, ele se coloca entre os discípulos que estavam trancados, se apresenta a eles, está lá em Lucas, capítulo 24, verso 46. E ele diz aos seus discípulos: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, qual que era a mensagem que tinha que ser pregada? O arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então os profetas pregaram sobre arrependimento, João Batista, Jesus, os discípulos, e aí nós encontramos também Pedro, em Atos capítulo 2, verso 38, ele pregando aos judeus, ali ele diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Nós vamos encontrar mais tarde Paulo em Atenas, pregando aquele grupo de pessoas, filósofos, epicureus, as pessoas ali daquela região, gentios não judeus. Ele vai dizer: Deus não levou em conta, Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Isso inclui a mim e a você, todos em todos os lugares, inclusive no Brasil, inclusive em Campo Largo. Atos capítulo 20, versos 20 e 21, quando ele está reunido com os líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele está fazendo ali uma série de instruções, de alertas para aqueles líderes, e ele vai dizer: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus manda que o seu servo João, que estava exilado em Pátimos, escrevesse algumas cartas às igrejas da Ásia. E numa dessas cartas, a carta a Éfeso, Apocalipse 2:5, o Senhor, através de João, manda uma mensagem dizendo: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Para outra igreja lá de Laodiceia, Apocalipse 3:19, ele diz: seja zeloso e arrependa-se. Então, se nós vemos desde os profetas, depois na vida de João Batista, a mensagem do Senhor Jesus, os discípulos dando sequência a essa pregação de arrependimento, a pergunta é: por que tantas mensagens de hoje não tem mais o tema do arrependimento? Por que não se prega tanto mais arrependimento? Mas podemos perguntar: o que significa o arrependimento? De que arrependimento é esse que tanto foi pregado nas Escrituras? Então, amados, até hoje eu acredito que muitas pessoas têm uma ideia equivocada, ou quem sabe uma ideia incompleta do que significa o verdadeiro arrependimento. Então eu queria, juntamente com você, refletir um pouco e procurar à luz das Escrituras entender, de forma que nós possamos sair daqui nessa manhã com a compreensão plena de como Deus vê o arrependimento, de como o Senhor deseja que nós compreendamos o que é esse arrependimento e que como essa compreensão vai se aplicar na minha vida, tanto quando eu preciso me arrepender, quanto quando eu for pregar a mensagem de arrependimento para outras pessoas. O que é o arrependimento bíblico? Eu quero falar com você que o arrependimento, nós vamos encontrar aqui as duas faces de uma mesma moeda para definirmos o que é o arrependimento. A primeira face dessa moeda, sobre o que é o arrependimento bíblico, é ter o nosso pensamento mudado. Ter a nossa forma de pensar mudada. A palavra muito usada no Novo Testamento para arrependimento é a palavra grega metanoeo.
E esse, na verdade, é um verbo composto de duas palavras, do prefixo meta mais a palavra noeu. O que significa a palavra meta, como nós temos essa palavra na língua portuguesa, como prefixo em muitas palavras. Por exemplo, nós temos a palavra metamorfose, ou seja, meta significa a mudança da morfologia, da forma. É como a lagarta que entra no casulo e depois de um tempo ela sai com uma outra forma. A gente chama isso de metamorfose. Houve uma mudança na forma. Na forma de quê? De pensar. Nós vamos encontrar também a palavra metabolismo, que são mudanças químicas que acontecem no nosso corpo. Nós vamos encontrar a palavra metástases, que é a mudança das células de um lugar para o outro do corpo se espalhando. Então essa palavra meta significa mudança, e a palavra noeo significa pensar, perceber, entender. Essa palavra noeo deriva da palavra grega nous, que é mente, entendimento, intelecto, vontade. Então quando você une essas duas palavras, meta, mudança, com noeu, mente, a palavra de Deus está dizendo que o arrependimento, um dos significados, uma face da moeda do arrependimento é a mudança de pensamento. Eu preciso me dar conta, perceber, assim como eu errei a entrada que ia para Guaratuba, pouco adiante eu estive convicto, eu percebi que eu cometi um erro. Houve uma mudança de entendimento. Qual foi a mudança de entendimento? Não é esse caminho, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado. Então houve uma mudança de entendimento. E aí, para a gente entender melhor o que significa essa mudança de entendimento, a gente pode ir para Romanos capítulo 12, verso 2. Se você quiser ir seguir e me acompanhar, Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha aqui o que Paulo está escrevendo aos romanos, que eles precisam mudar a forma de pensar. De que modo para que modo? Do padrão deste mundo para o padrão do reino de Deus. Por isso ele vai dizer assim: não se amoldem ou não se conformem aos padrões desse mundo. Palavra aí, conformar, também é uma palavra composta. Sisrimatizeste. Sim significa com. E a outra palavra é esquema, de onde vem a nossa palavra esquema, ou padrão, forma de pensar. Então, não esteja junto com o padrão desse mundo, ou não se coloque na forma desse mundo. Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha uma atividade de pegar o gesso em pó, e a gente misturava ali o gesso com água, e nos davam algumas formas, e a gente colocava o gesso ali, aquela massa de gesso na forma, e aguardava até que ele endurecesse. Quando endurecia, a gente tirava o gesso duro da forma, e aquele gesso tinha assumido o molde, a forma daquilo que era o desenho do molde. Então, se o molde tinha um desenho de peixe, o gesso saía com a forma de um peixe. É isso que Paulo está dizendo: olha, não se coloquem no molde desse mundo, não se coloque nos padrões que esse mundo dita como que é o certo, o que é o bom, o que é o correto, porque esse mundo vai ditar uma série de padrões que constituem um molde do mundo. E Paulo está dizendo: não se coloquem nesse molde, mas que vocês sejam transformados. Aí a palavra transformar é metamorfoseu, a palavra, passem por uma metamorfose, assumam uma outra forma. Mas que forma? Pela renovação da vossa mente. Assumam outra forma à medida que vocês permitem que os valores, que a palavra de Deus ensina, que os conceitos, os princípios
estejam enraizados, interiorizados em você, essa forma de pensar, ela vai estabelecer em vocês uma nova forma, não do mundo. Então deixe que Deus os transforme, adquiram uma nova forma. Essa é a primeira fase. Vamos dizer juntos, mudar de pensamento. Vamos dizer juntos, mudar de pensamento. Esse é um primeiro aspecto do arrependimento. Mas não para aí, porque o arrependimento não está completo se nós somente mudarmos a forma de pensar. A outra face da moeda é a questão do retorno que eu falei para vocês. É o voltar-se para Deus. De nada adiantaria se eu me desse conta que eu errei a entrada e continuei no caminho errado e insistisse em permanecer naquele caminho errado. Eu não iria chegar ao meu destino. Eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que dar a volta. Eu tive que retornar. Eu tive que voltar para o caminho correto. Então, essa é a segunda face da moeda, voltar-se para Deus. E aqui nós encontramos um conceito hebraico, porque quando a gente vai ler a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito na sua maior parte em hebraico, e o Novo Testamento na sua maior parte em grego. Quando você vai ver no hebraico, a palavra que usa-se muito para tratar de voltar-se para Deus é a palavra shuv. Significa literalmente isso, voltar, retornar, dar meia volta, voltar para Deus. É o que nós encontramos lá em Zacarias capítulo 1, verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual era a ideia aqui da mensagem apregoada pelo profeta Zacarias? Olha, houve um tempo que vocês estavam em comunhão com Deus, que vocês estavam andando nos caminhos do Senhor, mas por alguma razão vocês foram se afastando, vocês foram tomando decisões e adotando práticas contrárias à vontade de Deus, e isso os afastou, isso os empurrou para longe, isso os distanciou da presença de Deus. E agora o profeta está dizendo: olha, se arrependam e voltem, façam um retorno, abandonem essas práticas que afastam vocês de Deus, comecem a praticar as coisas que aproximam vocês de Deus, e dessa forma vocês vão se achegar a Deus. Quando o Velho Testamento, a pedido do rei egípcio Ptolomeu II Filadelfo, ali no 3º século antes de Cristo, ele fez uma solicitação porque nesse tempo ali, a língua que dominava o mundo era o grego. Talvez o que é o inglês para o mundo de hoje, naquele tempo era o grego. Então, esse rei do Egito pediu que o Velho Testamento, as escrituras em hebraico, fossem traduzidas para o grego. E essa versão passou a se chamar Septuaginta, porque foram contratados 72 judeus sábios, que entendiam além do hebraico e que sabiam o grego, e eles foram incumbidos de fazer essa tradução. E quando eles se propuseram a traduzir, todas as vezes que eles iam traduzir o termo arrepender, essa palavra shuv em hebraico, eles usavam com frequência duas palavras para traduzir arrependimento. A primeira delas era a palavra que falamos já antes, metanoeo, que é mudar a mente, mudar o pensamento, mudar a compreensão. Mas aí eles usavam também uma outra palavra, que era a palavra epistrefo, que significa mudar de atitude, virar-se, converter-se, voltar. Então nós vamos encontrar muitas essas expressões, se arrepender e se converter, como quase sendo sinônimas. Ou seja, os judeus que liam grego começaram a entender o arrependimento como uma mudança de compreensão, seguida por uma mudança de comportamento que aproxima a pessoa de Deus. Por isso nós vemos essas duas palavras associadas
na definição do que é o verdadeiro arrependimento. Por exemplo, quando Pedro está pregando aos judeus em Atos capítulo 3, verso 19, ele diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam. Metanoiste kai epistrepiste. É a palavra, é a expressão grega. Ele vai falar de metanoeu e epistrepsto. Ou seja, mudança de pensamento e conversão. Mudança na forma de pensar e dar meia volta. Paulo, quando está pregando, falando, testemunhando ao rei Agripa, em Atos 26, 20, ele diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus. A mesma coisa, metanoiste que epistrepiste. Você se arrepende, muda a forma de pensar e muda a forma de agir, dando uma volta, um retorno, voltando-se para o Senhor. Então, queridos, a mensagem de arrependimento precisa anunciar. Se todas as pregações que nós encontramos dos profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos, que nós encontramos ao longo da Bíblia, o arrependimento bíblico, se tinha na mensagem a compreensão certa do arrependimento, quando nós vamos pregar a mensagem da palavra de Deus, nós temos que anunciar essas duas faces da mesma moeda. Nós temos que dizer para as pessoas: é preciso que haja uma mudança de pensamento, é preciso que você mude os seus conceitos, e é preciso que você mude as suas atitudes, as suas ações, dando uma volta em direção ao Senhor. E assim também nós precisamos avaliar quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Porque se você está vivendo uma área na sua vida que aquele padrão, aquele comportamento não agrada a Deus, e o Espírito de Deus vem e ele nos confronta. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E ele vem, ele fala conosco que aquilo está errado. Quando nós ouvimos esse confronto, essa voz do Espírito Santo chamando a nossa atenção, a nossa atitude precisa ser: eu tenho de mudar o meu pensamento quanto a isso, e eu tenho que dar a volta e me voltar para o Senhor. Eu tenho que mudar a minha atitude. Isso é o verdadeiro arrependimento. Então, a fim de ficar mais claro, nós falamos o que continha a mensagem que era pregada, que era o arrependimento. Falamos o que é o arrependimento verdadeiro, as duas faces de uma mesma moeda, que é a mudança de pensamento e voltar-se para Deus, a mudança de atitude, de ação. Para ficar mais claro, eu queria dizer para vocês o que não é um arrependimento bíblico. Em primeiro lugar, arrependimento bíblico não é apenas um sentimento de tristeza resultante de uma frustração. Porque você pode confundir e achar que por ter se sentido triste de ter feito algo que você sabe que não é a vontade de Deus, que isso em si é arrependimento. E não é. Você pode considerar que a tristeza faz parte do arrependimento, mas não é o arrependimento todo em si. Não basta eu me sentir mal ou me sentir triste por ter feito algo de errado. A palavra de Deus vai dizer que a tristeza, segundo o mundo, ela leva à morte. Mas a tristeza, segundo Deus, nos leva para o Senhor. Então, por exemplo, Judas, ele ficou triste pelo que ele fez. Mas ele não se voltou para o Senhor. Em vez disso, ele foi tirar a vida. Se você fica somente vivendo um sentimento de tristeza diante de algo que você fez de errado, que você tem convicção que fez de errado, você vai estar vivendo somente um remorso e não um arrependimento verdadeiro. Arrependimento bíblico também não é um mero pedido de perdão a Deus.
Ou seja, você se sentiu triste, porque você está convicto de que você fez algo errado, e você dá um passo mais além. Você faz uma oração e pede perdão a Deus pelo que você fez de errado. Ok, isso é bom, é importante, mas não é todo o arrependimento. É também parte do processo. Porque se eu pedir perdão a Deus, sem que haja uma mudança, sem que eu faça o retorno para o caminho correto, isso não é metanoia. Isso não houve essa mudança plena. É por isso que João Batista e Jesus falaram: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Não foi essa a exortação de João Batista para aqueles religiosos que vinham se batizar? Eles produzam frutos dignos, que haja evidência de que de fato vocês se arrependeram. Porque o arrependimento, quando ele está só no campo do sentimento, da tristeza interior, do sentimento da oração em privado que você faz pedindo perdão a Deus, isso aí não tem evidências do arrependimento. Isso é parte do processo, é preciso que haja fruto. O arrependimento verdadeiro produz evidências na vida. Terceiro lugar, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento bíblico, não é penitência ou autopunição. Não é você aplicar a si mesmo um sofrimento na tentativa de expressar o seu arrependimento, na tentativa de compensar o desconforto da consciência de que você fez algo errado. Porque muitas pessoas acreditam nisso. Elas cometem algo errado e para compensar aquela dor na consciência, aquele peso, aquele desconforto no seu interior, ela começa a se punir, ela começa a se submeter a situações de sofrimento, como que isso representasse um arrependimento, e não é. Também o verdadeiro arrependimento bíblico não é simplesmente você parar de fazer algo por um entendimento ou uma motivação incorreta. O que quer dizer isso? Eu posso deixar de fazer algo errado, não necessariamente porque eu esteja genuinamente arrependido, mas por outras motivações. Pode ser por medo. Vai que me descobrem fazendo isso aqui, o prejuízo, as consequências sérias que eu vou ter, e posso perder o emprego, posso, sei lá, se descobrir essa coisa errada que eu tô pensando em fazer, eu vou sofrer algo muito sério, então eu vou abandonar essa prática. Ok, ele abandonou, ele mudou a ação, mas não significa que ele se voltou para Deus. Ou a pessoa pode mudar de atitude por uma questão de vaidade ou por uma questão de orgulho, diferentes motivações. Por exemplo, é possível que um ateu se arrependa, mas não arrependimento bíblico, não arrependimento que se volta para Deus. Ele pode até ter consciência de que fez algo errado, e ele pode, por uma razão ou outra, decidir parar aquilo, mas no seu íntimo ele não fez aquilo porque o que ele mais almeja é fazer a vontade de Deus, é agradar aquele que o alcançou, porque ele não crê em Deus. O arrependimento verdadeiramente bíblico também não é um ato único. Às vezes a pessoa se confunde dizendo: não, pastor, eu me arrependi naquele dia que eu ouvi a mensagem e eu entendi que eu era um pecador, eu levantei as minhas mãos diante daquele apelo e disse: sim, Jesus, eu entrego a minha vida, eu me rendo ao Senhor. E ele veio à frente com lágrimas, e alguém orou por ele para que ele recebesse Jesus como seu Senhor. Ok, foi um arrependimento verdadeiro, legítimo. Mas a vida não para naquele ponto, a gente segue vivendo. E aí nós vamos nos dar conta que a nossa vida é um processo, e a nossa alma
vai passar por uma transformação, por um agir do Espírito de Deus, num processo de santificação. Isso significa que mesmo depois do dia que você entregou sua vida a Cristo, você ainda vai cometer erros. Não é isso que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versos 8 e 9? Se dissermos que não temos pecado nenhum, veja, João está escrevendo para os crentes, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que precisa acontecer aqui, queridos? É um processo contínuo em que a gente vai, cada vez que comete um erro, a gente precisa ter consciência disso, mudar o pensamento quanto àquela prática e mudar a atitude também e abandonar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Um arrependimento completo. Agora, isso também não quer dizer que, bom, já que 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9 diz que toda vez que eu pecar, basta me voltar para o Senhor, confessar e está tudo certo. Não, a Bíblia não está nos chamando para um conformismo e de usar como um salvo-conduto uma oração que eu faço rápido. Mas a Bíblia está nos chamando para abandonar, para deixar aquela prática. E em sexto e último lugar, o que não é o verdadeiro arrependimento? Não é uma simples mudança exterior. Porque mudanças de hábitos e comportamentos sem uma mudança de pensamento interior não é arrependimento. Eu posso me obrigar a fazer muitas coisas contra a minha vontade, não porque eu me arrependi, mas porque eu estou querendo passar uma aparência externa, estou querendo vender uma imagem de algo que não é genuinamente o que está lá no meu coração. Então, quando a gente fala por que é tão pouco pregada a mensagem de arrependimento hoje, a gente fica pensando o que deveria estar sendo anunciado e pregado hoje em dia nas mensagens. Cada vez que a palavra de Deus é anunciada, deveríamos estar pregando como João Batista disse: metanoiste, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mas o que está sendo pregado, na verdade, nos nossos dias, com muito mais frequência, é aquela outra palavra: conforme-se. Olha, puxa, não tem problema não, o Senhor te entende, mas olha, se conforme, tá tudo bem. E aí a gente percebe uma distorção no entendimento bíblico. Porque, veja comigo, entenda isso. Quando eu chamo pecado de um problema, vamos supor, a pessoa ela está numa prática de pornografia. Uma coisa é eu chegar para aquela pessoa e com a pregação sobre o arrependimento dizer: meu irmão, você precisa mudar o seu pensamento quanto a isso, entendendo que isso é algo que Deus abomina. Você precisa mudar o conceito, o entendimento do que significa isso que você está fazendo. Isso é algo que não agrada, isso é contra a santidade de Deus. Então eu estou pregando uma mudança de pensamento. E na sequência eu tenho que dizer para ele: olha, você precisa abandonar isso, você precisa dar a volta e voltar-se para Deus e cortar as pontes, cancela as tuas contas aí de acesso a essas coisas e fica longe disso daí. Então eu estou pregando uma mudança de pensamento e uma mudança de atitude. Porque eu vou dizer para ele: isso que você está cometendo é um pecado. Agora, se eu olho o que a pessoa está fazendo e digo assim: poxa, aquela pessoa está com problema. Aí eu digo: fulano de tal, você está com esse problema, né? Ah, que pena que eu tenho de você.
eu vou te ajudar aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí a pessoa vai dizer, pois é, eu estou preso nisso aqui. Aí eu digo, mas não, tudo bem, mas Deus te ama, o Senhor é bondoso, é misericordioso, Ele vai te ajudar. Que ajuda que eu estou dando para essa pessoa a entender que aquilo é algo errado, que ela precisa se arrepender, mudar a forma de pensamento e se voltar para Deus. Pelo contrário, com essa abordagem, quando eu chamo o pecado de um problema, eu estou dizendo, não, está tudo bem, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas lutas, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. E eu não estou ajudando aquela pessoa, eu não estou pregando a mensagem genuína do arrependimento. Então nós não devemos chamar pecado de problema, nós devemos chamar pecado de pecado. A pessoa pode ter outros problemas, ela pode ter um problema de saúde, ela pode ter um problema de um conflito que está acontecendo na família e tudo mais. A gente tem que separar as coisas, não podemos distorcer, porque o Senhor Jesus pregou a mensagem de arrependimento e Ele mandou que os seus discípulos apregoassem o arrependimento. Então eu queria concluir essa mensagem, amados, lendo com vocês ali o Salmo 51, verso 17. E esse versículo fala daquilo que Deus se agrada, para quem o Senhor volta os seus olhos. E diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando o Senhor encontra um coração que genuinamente entendeu que o que está fazendo é errado, a pessoa se arrepende disso, reconhece, confessa diante do Senhor e dá a volta, abandonando as práticas erradas, e se volta para um relacionamento com Deus, buscando fazer aquilo que o agrada, essa pessoa está trilhando o caminho verdadeiro, arrependimento, e o Senhor vai dizer na sua palavra que Ele não despreza essa pessoa. Sabe, amados, o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele conhece quem verdadeiramente se arrependeu com uma mudança de pensamento e de atitudes, voltando-se para Ele. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, quando eu orava nessa semana, Senhor, o que compartilhar com a Tua igreja. E quando eu trago essa palavra aqui, não é para diminuir você, não é para jogar pedras, nem para te acusar de nada, mas genuinamente o que eu desejo é pregar a mensagem que o Senhor mandou que nós pregássemos, a mensagem de arrependimento. E essa mensagem é para você e é para mim. Eu sou o primeiro a escutá-la, eu sou o primeiro a ouvir a voz do Espírito Santo me confrontando sobre áreas na minha vida em que eu tenho que responder e dizer: Senhor, eu abro mão do pensamento que eu tinha sobre isso, do conformismo, da indiferença, e eu sei que é um momento de mudar o meu pensamento quanto a essa prática, quanto a essa atitude, quanto a esse comportamento. E eu sei, Senhor, que eu preciso dar a volta, me voltar para Ti, abandonando a prática que não Te agrada. Essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. O Senhor, Ele deseja um povo santo, um povo comprometido com viver a Sua palavra. Imagine que todos os crentes entendessem essa verdade, não pela metade, não viver somente um sentimento de tristeza, não viver somente uma prática de pedir perdão, mas continuar fazendo as coisas erradas, mas se realmente eles entendessem, dissessem: olha, isso não mais na minha vida, eu estou tomando uma decisão hoje porque eu mudei o pensamento, eu entendi que isso é errado e eu sei que eu tenho que me voltar para Deus. Imagine que todos nós passássemos a responder a essa mensagem do arrependimento dessa forma. Que impacto que isso traria na sociedade, que impacto isso traria na nossa vida, nas nossas famílias. Mas o que nós encontramos é tantas pessoas na igreja, com aparência de cristãos, cantando canções como cristãos, vivendo com aparência de cristãos, mas na prática não mudaram a forma de pensar,
na prática não mudaram o seu comportamento. Eles continuam naquelas práticas, longe dos olhos das pessoas, sem que ninguém saiba, mas lá no íntimo, pode até saber que aquilo está errado, mas não decidiram fazer a volta, abandonar aquele caminho, aquela rota errada, e reconhecer: puxa, eu errei o ponto, eu preciso me voltar para o lugar certo, eu preciso me voltar para Deus, abandonando essa prática. Amém, amados? Você recebe essa palavra aí? Olha, essa é uma palavra de ensino muito importante para nós, para a gente responder no dia a dia. Não seja insensível. A Bíblia diz assim: não endureçais o vosso coração. Quando escutarem a voz do Espírito Santo, nós precisamos nos quebrantar e reconhecer e dizer: Senhor, eu reconheço, obrigado por me fazer entender isso, Senhor. Eu abro mão desse pensamento errado que tinha e decido fazer o que é certo, porque eu quero me voltar para o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero te dar a oportunidade de você responder ao Senhor, a essa mensagem. Hoje você está saindo daqui entendendo o que é o verdadeiro arrependimento. Que não é só um sentimento, não é só uma oração, não é só uma tristeza, não é uma prática de autopunição, de penitência que você aplica sobre você, que não é você mudar por motivações erradas, por orgulho, por vaidade ou por medo, que não é uma simples mudança exterior, mas tem que haver uma metanoia, um metanoeu, mudar o pensamento e mudar o comportamento. Metanoeu e um epistrefe, como diz lá, né? uma conversão, dar a volta. Comece a falar com o Senhor agora. Pode ser que você entrou aqui nessa manhã com áreas na sua vida aí que você sabe lá no teu íntimo que essas áreas não estão agradando ao Senhor. Essa é uma oportunidade que você tem nessa manhã de dizer para Ele, de falar entre você. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não vou pedir para levantar a mão, não quero expor ninguém, mas aí onde você está, você pode dizer: Senhor, nessa manhã eu reconheço que tenho pecado nessa área, que tenho me conformado ao invés de ser transformado, como diz Romanos 12:2, que eu tenho me amoldado a um padrão, aos gostos, aos estilos, às sugestões desse mundo, ao invés de amoldar-me ao padrão do reino de Deus. E nessa manhã eu reconheço, Senhor, eu decido mudar o meu pensamento, me arrepender de verdade, confessando, pedindo perdão e decidindo abandonar essa prática e me voltar para o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi pregada nessa manhã. Obrigado pela mensagem que foi anunciada. O Senhor conhece o coração de cada um aqui nessa manhã. Senhor, o Senhor conhece a sinceridade, o Senhor conhece o coração e a mente de cada pessoa. E o Senhor nos chama para viver um evangelho genuíno, um evangelho de integridade, de santidade, de compromisso, de honestidade, Senhor. Não para nos tornarmos orgulhosos e nos acharmos melhores que qualquer outra pessoa, mas porque o Senhor veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E o Senhor nos manda na sua palavra: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Senhor, perdoa-nos quando temos sido teimosos, quando temos sido obstinados e permanecemos no erro, sabendo que estamos errados. Senhor, nos perdoe quando nós nos achegamos à Tua casa, clamando pelo Teu favor e pelas Tuas bênçãos, suplicando o Teu socorro, quando nós não estamos comprometidos a mudar naquilo que o Senhor está nos chamando para mudar.
quando nós não estamos nos convertendo, quando nós não estamos fazendo a volta e voltando-nos para o Senhor, mas seguimos embrutecidos em nossos pensamentos, na obstinação da nossa mente, trilhando caminhos que não agradam ao Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a ser uma igreja que compreende o verdadeiro arrependimento, que vive o verdadeiro arrependimento e que apregoa, que prega, que anuncia o verdadeiro arrependimento. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.